Boa noite, meus queridos. Gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Oséias. Obrigado. Oséias 6:3. Eita, Oséias, hein? E agora? Vou dar um minuto para vocês acharem Oséias. 6:3. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Vai precisar de mais de um minuto. Daniel, Oséias. Ok? Todo mundo? Oséias 6:3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Repare a relação que há entre conhecer o Senhor e a volta do Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Agora, 1 João 1:1. 1 João, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E o versículo 4: essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Senhor Deus, nessa noite nós estamos aqui para te conhecer um pouco mais. Te conhecer na palavra, te conhecer na oração, te conhecer na comunhão. Nós queremos te conhecer mais, Senhor. Conhecer mais o nosso autor e consumador da fé. Que nessa noite os nossos ouvidos se abram, os nossos olhos se abram, os nossos corações se abram para ouvir, ver, contemplar e apalpar o verbo da vida. Que o Senhor, nessa noite, por meio da sua palavra, venha nos iluminar e venha se revelar para nós, de maneira que a nossa visão do Senhor nos dê um procedimento, um caminho claro que governe a nossa vida. Ó Senhor, tira de nós todas as distrações, alivia o nosso coração de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Senhor, afasta desse lugar as hostes do mal que querem roubar a semente do Senhor que vai ser lançada nos corações. Não permita que o diabo encontre nenhuma brecha, nenhuma fresta que ocupe o nosso pensamento e nos impeça de ouvir o Senhor. Dá para todos nós ouvidos de erudito, dá para todos nós olhos como de pomba, dá para todos nós um coração centrado no Senhor e na sua palavra. O Senhor tem liberdade no nosso meio, Senhor, para falar com cada um de nós. Amém. Meus queridos, eu
gostaria de compartilhar essa palavra com vocês. Eu tenho um tom, na verdade eu tenho 2 tons para falar com vocês. E eu quero saber qual dos 2 vocês querem que eu use. Eu posso fazer uma exposição do que eu falei, e a palavra de Deus é sempre a palavra de Deus, ela vai produzir aquilo para o que foi designada. Então eu posso fazer uma exposição, escorrer tópico após tópico. E eu tenho um tom pessoal, com um encargo e um peso que pode vir sobre você como uma disciplina do Senhor e pode ser que doa um pouco. Então, vocês escolhem a pílula vermelha ou a azul? É porque no tom pessoal, a exposição da palavra vai acontecer do mesmo jeito, né? A outra vai ser só uma exposição e que o Espírito Santo se encarregue, como ele já vai fazer. Por que eu estou colocando assim? Porque vocês, para mim, não são apenas um público ouvinte. E aí eu preciso abrir o meu coração. Eu amo jovens. Então, eu amo vocês. Uns mais, outros nem tanto. Então, para mim, não faz muito sentido que eu apenas discorra a palavra de Deus para vocês. O fato de eu me interessar por jovens faz com que o meu tempo com vocês não seja só o tempo de alguém que quer ser legal, ou nem sempre. Mas o tempo que eu estou com vocês, eu estou observando vocês. E eu estou vendo muitas coisas que, se eu pudesse sentar e conversar, ou se cada um de vocês pudesse ser meus filhos por uma semana, eu falaria coisas. E eu creio assim que esse tom pessoal, ele pode ser visto na própria palavra de Deus. Quando Jeremias, por exemplo, escreve a carta dele, tem muito de Jeremias na carta dele. A palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo, mas as características de cada homem que Deus usou para escrever as suas palavras estão ali. E eu não gostaria de ser privado das minhas características ao falar para vocês, nem do meu sentimento, da minha preocupação que eu tenho por vocês. Então, ao mesmo tempo que eu vou fazer isso de maneira didática o mais possível, eu quero fazer isso também de maneira conversada e com muita liberdade no meio de vocês. O tema dessa mensagem é os 4 degraus da experiência espiritual. E esse tema ele está relacionado a 1 João 1:1. Os 4 degraus são ouvir, ver, contemplar e apalpar. Então, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Tudo isso com respeito ao verbo da vida. São 4 degraus. Você vê que é uma experiência aqui progressiva. Ouvir, ver, contemplar e apalpar. A experiência de quem ouve, ela é muito limitada em relação à experiência de quem toca. Concorda comigo ou não? Você ouvir falar de um lugar, ouvir falar de uma pessoa, ouvir falar de alguma coisa, vai criar uma imagem na sua cabeça. Você
estar naquele lugar, você tocar aquele lugar, aquela pessoa, aquela comida, é outra experiência. Ouvir falar de uma coisa e tocar aquela coisa levam a gente a dois extremos de uma experiência. Não que ouvir seja ruim, mas é inicial. Se a gente puder tocar, quem já pisou o pé na areia da praia? Quem nunca pisou numa areia da praia? Quem nunca foi na praia? Alguém nunca foi na praia? Já nunca foi na praia? Ele levantou-se meio tipo... Fica tranquilo, tá tudo bem, um dia você vai pisar na praia. Pisar na areia da praia é muito legal. Tô te falando, a areia da praia, pisar na areia da praia é muito legal, a sensação é muito boa, é muito gostoso. E aí quando a maré quebra no pé, você sente água geladinha, né? Aí volta e um pouco de areia desce de debaixo dos pés. Tô te dando uma descrição. Por ouvir, você pode imaginar, não é? A onda vem, quebra. Aí ela vai, passa nos seus pés, e quando a onda volta, ela vai levando um pouquinho de areia. Então é muito legal, uma experiência muito boa. Mas é o máximo que você vai ter a imaginar. Um dia, quando você for na praia, seus pés tocarem na areia, e a onda quebrar e bater no seu pé, e levar um pouco da areia que está debaixo dos seus pés, quem sabe você se lembra dessa mensagem, e aí você vai, nossa, que legal estar aqui, como é bom estar aqui. Eu até tinha ouvido falar, mas estar aqui é muito melhor. Então, na vida espiritual não é diferente. Na vida espiritual, a gente começa ouvindo a palavra. Semana após semana, reunião após reunião, o que nós fazemos é ouvir a palavra. E é muito bom ouvir a palavra. Aqui nós já ouvimos 2 mensagens. Vocês estão ouvindo a terceira, amanhã vou ouvir mais uma. E quando voltarem para suas casas, vão continuar ouvindo mensagens e a gente está sempre ouvindo alguma coisa. Só que depender da experiência de ouvir é se contentar com muito pouco de uma experiência. Se um dia os seus pais não conseguirem te levar na praia, que você adquira condições para trabalhar e falar assim, cara, eu vou na praia, vou viajar, eu quero pisar na areia do mar, eu quero ter essa experiência. Assim como nós não podemos nos contentar em apenas ouvir mensagens. A gente precisa querer progredir nessa experiência. Na mensagem do Arthur, a gente viu que há distrações que são lícitas para nós. Então, os prazeres do mundo, há prazeres que são lícitos, há prazeres pecaminosos e as preocupações dessa vida, que de modo geral são preocupações lícitas. Na experiência de vocês, basicamente, estudo, trabalho, relacionamento, entretenimento e espiritualidade, religiosidade, serviço, o aspecto que diz respeito ao serviço a Deus. Deve haver outras distrações em algum outro grupo, mas basicamente isso aqui. Essas distrações, elas nos afastam do Senhor. Na mensagem do William, ele trouxe os fundamentos da espiritualidade, ele nos trouxe os perigos de nós estarmos diante daquilo que nos distrai e nós não fazermos nada em relação àquilo e o inimigo entrar e ter acesso ao interior, ao nosso interior, e dali ele ganhar cada vez mais distração, ganhar o nosso coração. E não importa, num caso como esse, se você está na reunião ou não. Você pode estar na reunião e pode estar distraído. Seu corpo pode estar aqui, mas sua mente pode estar longe. Então, que o Senhor possa, nessa noite, falar o nosso coração e a gente possa ouvir a sua palavra. E ao ouvir a sua palavra, a gente possa querer ver o Senhor, e não apenas isso, mas contemplar o Senhor, e não apenas isso, mas tocar no Senhor. E como vai ser isso de tocar, eu espero que seja a grande
virada dessa mensagem. Sobre o ouvir, uma coisa que o William falou que é muito interessante, o ouvir é uma porta de entrada para uma experiência. E talvez uma das primeiras, antes até da visão. Um bebê, quando está na barriga, ele já ouve, mas ele não vê. O olhinho dele está fechado, mas os ouvidos já estão abertos. Então, existem estímulos que já podem ser dados para o bebê enquanto ele está na barriga. Música. Então, o bebê está ali ouvindo música, né? Está passando música e há relatos de a mãe ouvir sempre um tipo de música, depois que o bebê nasce, que ele ouve aquela música, ele tem uma reação específica. Então, um estímulo de ouvir para o bebê que ainda está dentro da barriga. Ou seja, o ouvir é uma das primeiras portas de entrada de uma experiência. E aí ele chamou atenção, ele, William, chamou atenção para as irmãs, para tomarem cuidado com o ouvir. Isso porque alguém que quer conquistar uma mulher, ele pode, de maneira serpentina, digamos assim, falar coisas que vão atrair essa mulher. Então, o que a serpente fez foi isso. A serpente falou com Eva, fez Eva ouvir coisas que a levaram a tomar uma decisão. Diferente do homem, que é mais levado pela experiência do ver. Então, as mulheres, em especial, os homens não devem desconsiderar esse cuidado, mas as mulheres, em especial, devem tomar cuidado com o ouvir, especialmente de pessoas, de homens que querem ganhar o seu coração. Então, a porta de entrada de uma experiência, seja com o mundo, seja com Deus, é o ouvir. Quando Deus chama, ele faz alguém ouvir. Então, Samuel já tinha se deitado, provavelmente estava com o olho fechado, porque ele estava pronto para dormir. E o Senhor chama Samuel. Aí Samuel ouve, vai até Eli. Você me chamou? Uma experiência sensorial auditiva. O Senhor me chamou? Não chamei. Samuel. Até que Eli identifica que é o Senhor. E a partir dali se inicia uma experiência inédita na história de Israel. Com um chamado. Que começou pelo ouvir. Samuel. No Novo Testamento, a gente tem a história de Saulo. Aparece a luz, ele cai, e aí o Senhor diz: Saulo, por que me persegues? Saulo, por que me persegues? Então ele ouve a voz. Ali o Senhor estava chamando Saulo. Então, o ouvir é, podemos dizer assim, o início de uma experiência. O início de uma experiência. A gente vê em Romanos 10, esse eu quero ler com vocês. Romanos, capítulo 10. A partir do versículo 13, vai dizer assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Então, para invocar precisa crer. E como crerão naquele de quem nada ouviram? Ou seja, para crer precisa ouvir. E como ouvirão se não há quem pregue? Então, para ouvir é preciso alguém que pregue. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Versículo 16. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação,
e a pregação pela palavra de Cristo. Há versões que dizem que a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então, a fé vem pelo ouvir. O ouvir é, em tese, ou via de regra para a maioria das pessoas, a porta de entrada do crer. É uma experiência inicial. Claro, uma pessoa que é surda, ela vai precisar dos sinais. E aí ela vai crer a partir dos olhos. Mas, via de regra, é pelo ouvido, é pelo ouvir. Então, há um chamado da parte de Deus para nós por meio do ouvir. E aí, esse ouvir, eu quero colocar para vocês aqui 3 fases da experiência de ouvir. A primeira fase é reconhecer a voz do Senhor. Então, João capítulo 10, nós somos comparados a ovelhas. Jesus, ele é comparado ao pastor. E aí no versículo 3 diz assim, versículo 2 diz assim, aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Nós, como ovelhas do Senhor, somos aqueles que reconhecem a voz do Senhor. Então, na experiência de ouvir, nós precisamos reconhecer a voz do Senhor. Obviamente, essas experiências são espirituais. Eu não duvido da possibilidade de haver uma experiência literalmente auditiva. Mas hoje, via de regra, o espírito, ele não age assim, não é assim. O nosso ouvir, o nosso ver, o nosso contemplar, o nosso apalpar, todo ele é espiritual. Você está me ouvindo falar, mas pode ser que o seu espírito não. Seus ouvidos estão ouvindo a minha voz, mas pode ser que o seu coração não. E é por isso que a gente precisa orar e pedir para o Senhor abrir os nossos ouvidos espirituais, para reconhecer a voz do Senhor. Porque aqui não sou eu quem está falando. Hoje de manhã não foi o William quem falou. Ontem à noite não foi o Arthur que falou. E quando você se assenta com seu amigo para conversar com ele a respeito de algo do Senhor, não é você que está falando. Ou não deve ser. E nunca deve ser nenhum de nós falando. É sempre o Espírito falando por meio de nós. Então quem fala, ele tem esse peso. E quem ouve tem essa responsabilidade. Bom, então a primeira fase da experiência de ouvir é reconhecer a voz. Se para você quem está falando é o Daniel, então pode ser que você saia daqui sem ganho nenhum. Sobre isso eu gostaria de falar algo para você. Eu vou contar uma experiência para você entender. Eu tive uma experiência com um irmão que era meu líder. Ele era o presbítero da igreja e eu estava sempre perto dele. E ele me ensinava muitas coisas. Eu estava ali como um aprendiz. Eu era um jovem e eu estava ali aprendendo dele. E por me aproximar dele, eu comecei a ver coisas dele que me faziam questionar as mensagens dele. Já aconteceu isso com você? Do tipo assim, eu te conheço. E eu sei que você não faz o que você está falando. Ou eu sei que você não é a pessoa adequada para falar o que você está falando. E aí a gente corre um risco. A gente corre o risco de deixar de ouvir o Senhor, porque a gente fechou os nossos ouvidos não para aquela pessoa que a gente conhece, os defeitos, mas porque a gente fechou os ouvidos para o Senhor. Então, mesmo você sabendo quem eu sou e sabendo das minhas falhas, ou sabendo das falhas dos irmãos que sobem no púlpito para falar e etc.,
cuidado para você não perder a oportunidade de ouvir o Senhor, porque quem está falando aqui é uma jumenta. Sim, o Balaão não percebeu. Foi preciso a jumenta falar para ele perceber. Então, reconhecer a voz do Senhor é muito importante. Segunda fase na experiência de ouvir está em Números 14. Números 14, 22 e 23. A segunda fase da experiência de ouvir é a de obedecer. 14, 22 e 23. Diz assim: nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram à minha voz, nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi dar a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. O Senhor está falando então que eles não obedeceram à voz do Senhor. E por não obedecerem à voz do Senhor, eles não iriam entrar na terra. E aqui, o Senhor fala por meio de Moisés que desobedecer à voz do Senhor é o mesmo que desprezar o que ele fez e falou. Então, a segunda fase na experiência de ouvir é obedecer. Não basta você ouvir, você precisa obedecer. E aí, de novo, não é obedecer a um homem, é obedecer a palavra. Mas eu vou te dar o benefício da dúvida de quem está falando aqui é realmente muito problemático. Então você precisa ir ao Senhor na palavra. Porque aí ele vai falar com você. E se quem estava falando aqui realmente estava falando pelo Senhor, então o Senhor vai confirmar isso na sua leitura da Bíblia. E se for assim mesmo, se você precisar dessa dupla verificação, então o próximo passo seu é obedecer a palavra. É ir lá e fazer aquilo que o Senhor falou com você. E cada um de nós tem algo para obedecer. E cada um de nós tem algo que o Senhor quer falar. Cada um de vocês deve ter algo no coração que o Senhor quer falar e que você precisa obedecer. Às vezes, o Senhor já falou uma vez, já falou duas, já falou de um jeito, já falou de outro, e aí ele está falando agora e o Espírito está assim, ó. Lembra? Eu falei, agora você tem que obedecer. A terceira fase é falar. E aí eu quero ir para Marcos capítulo 7, versículos 31 a 37. Aqui, vocês sabem, por que uma pessoa não fala? Sabia que não existe mudo? Não existe mudo. Existe surdo. Uma pessoa não fala porque não ouve. A deficiência é a da surdez, não é da mudez. Ela não fala porque não ouve. E Marcos 7, a partir do versículo 31, vai contar a história de um surdo. E, bom, eu vou ler só um pedaço do trecho. Levaram o surdo para ele, pediram que o curasse. No versículo 33 e 34 vai dizer: Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos no ouvido e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. O Senhor
colocou o dedo nos ouvidos e colocou saliva dele na língua do surdo. E disse: abre-te. 35. Abriram-se os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Percebe que porque ele foi curado da surdez, ele começou a falar desembaraçadamente. Então a terceira fase da experiência de ouvir é falar. É por isso que se a gente recebe as palavras do Senhor, e aqui eu quero confrontar vocês. O que significa muitas vezes o seu silêncio? O que significa muitas vezes o silêncio na oração? O seu silêncio na oração no sentido de que é o momento da oração e eu não consigo orar. Talvez você tenha essa experiência. É um momento de oração pública, é um momento de oração coletiva, um ora, outro ora. Eu tenho certeza que vários de vocês gostariam de orar. Mas alguma coisa está impedindo você de orar. Talvez seja a surdez. Talvez seja o fato de você não ter função auditiva, espiritual, que te permita encher seu coração da palavra de Deus a ponto de você falar aqui, por meio de oração. Quando o Senhor cura, o Senhor diz: abre-te. Efatá, abre-te. É um abre-te não apenas para o ouvido, mas é um abre-te para a boca. E ele começou a falar. Eu creio que vários de vocês precisam da cura da audição espiritual. Não apenas para ouvir o Senhor, mas para falar. Não apenas para ouvir a palavra, mas para orar a palavra. Não apenas para ouvir uma mensagem, mas para pregar uma mensagem. Na faculdade. Por que às vezes você não fala? Às vezes é porque não tem ouvidos espirituais abertos. Então, a primeira experiência é ouvir. O que temos ouvido. E João diz, o que temos ouvido com respeito ao verbo da vida. É isso que a gente precisa ouvir. Certamente vocês têm ouvido muito sobre política, muito sobre a sua ciência que você está estudando na faculdade. Muitos têm ouvido muitas coisas, músicas. Mas o encargo aqui é ouvir o verbo da vida. É ouvir não apenas essa palavra, não apenas a letra, é ouvir o verbo encarnado, que hoje está no trono da glória e que fala a nós por meio do seu Espírito. Nós precisamos dessa experiência. O que temos visto, o que temos ouvido, o que temos visto. O segundo degrau da experiência cristã é ver. E ver já é uma experiência muito mais refinada, muito mais complexa. Vocês viram o vídeo do, eu não sei se é japonês ou chinês, que falou sobre ter deixado de ser ateu depois que estudou os olhos? Viram esse vídeo? A explicação dele sobre como é impossível que um sistema tão complexo como o da visão seja obra do acaso, foi o que mudou o pensamento dele a respeito da existência de Deus. Isso só para mostrar como é importante a visão. Ao mesmo tempo, como é complexa a visão. Então, sobre a visão, ela também é uma porta de entrada para uma experiência. E aí, o William falou, eu quero reforçar.
No caso dos homens, cuidado, olhinho com o que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho, o que vê. Por quê? Porque se o seu olhinho estiver num sitezinho, o Salvador do céu está olhando para você. Se o seu olhinho estiver numa partezinha inadequada de uma pessoinha, o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, o olhinho no que vê. É uma porta de experiência do mundo, da carne, mas também deve ser uma porta de experiência espiritual. Porque vocês se lembram, Atos 26, 19? Paulo, ele está diante do rei Agripa, ele está sendo julgado e ele está se defendendo. E a defesa dele não é jurídica. A defesa dele é espiritual. Ele está falando sobre coisas que ele viu e a partir das quais ele passou a viver. Atos 26, 19, depois de falar muitas coisas, ele diz: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Ele teve uma visão. No dia que o Senhor falou, Saulo, Saulo, ele teve uma visão. E ele ficou 3 dias cego dos olhos. Não é curioso que ele tenha ficado cego dos olhos e tenha dito que esse foi o dia em que ele teve a visão espiritual? É justamente porque não se trata de uma visão física. Não é uma visão. É a visão espiritual de Cristo. O Cristo ressurreto. E aí aqui é interessante porque quando o Senhor fala assim, Saulo, por que me persegue? Você fala assim, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Só que Paulo perseguia quem? Paulo perseguia Cristo? Jesus? Não. Saulo perseguia a igreja. E isso torna a visão extremamente complexa para muitos cristãos nos dias de hoje. Porque a visão de Cristo e a visão da igreja são uma coisa só. Então, a visão é aquilo que nos governa. Quando você tem uma visão, e não se trata apenas de uma visão, é uma visão na mente, é uma visão no coração, é algo que ganhou você. A palavra para ver, o que ouvimos, o que temos ouvido, o que temos visto, a palavra para visto, no grego é oral, H-O-R-A-O, oral. E significa, dentre outras coisas, ver com a mente. Tem um aspecto de ver com os olhos, mas como o grego sempre tem o aprofundamento do significado e sempre tem uma ideia metafórica, um dos significados é ver com a mente. É a capacidade de você usar a sua mente para ter uma visão de alguma coisa. E que te leva a um entendimento a respeito, uma visão. Minha visão a respeito de determinado assunto. A gente não diz isso? Minha visão, minha perspectiva. Eu quero ler agora com você Efésios capítulo 1, versículos 15 a 19. Efésios 1, 15 a 19, vai dizer assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Iluminados os olhos do coração. Para saberdes qual é a esperança, aí 3 coisas. A esperança do seu chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos e a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Iluminados os olhos do nosso coração.
para sabermos três coisas: a esperança do nosso chamamento, a riqueza da glória da sua herança nos santos e a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. É totalmente experiencial isso aqui. Paulo está orando para que os olhos do coração dos efésios fossem iluminados, para que eles pudessem ver três coisas espirituais muito importantes. E que eu não vou discorrer porque não é objeto do nosso estudo. Mas perceba, olhos do coração. O que temos ouvido, o que temos visto com os olhos do nosso coração. Visto com a mente. Uma visão celestial daquilo que o Senhor é, daquilo que é a sua igreja. Visão celestial. Aquilo que governa. Aquilo, olhos do nosso coração, o William falou hoje, né? Coração tem a ver com o lado da nossa emoção. E aí entra alegria, entra amor. Então, os olhos do nosso coração, eles vão ser iluminados e a gente vai ver com mais clareza. Quanto mais a gente amar o Senhor, quanto mais a gente contemplar o Senhor, quanto mais o Senhor for o centro do nosso coração. Quanto mais do Senhor tiver no nosso coração, mais clara será a visão do Senhor. E aí, o William falou, né? Mateus 6, ele falou sobre o tesouro, e aí ele falou sobre a alegria. Ele falou sobre o coração, sobre onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Onde está a tua alegria, onde está a tua emoção, aí está o teu coração, e é para lá que você vai. Então, se a alegria do nosso coração está no Senhor, é para lá que os olhos do nosso coração vão olhar. Se o nosso prazer está nas nossas coisas, é para lá que nós vamos olhar. É para ela que nós vamos dar atenção. E não é possível servir a dois senhores. Porque esse texto está dentro desse contexto. Não é possível amar a dois senhores. Não é possível servir a dois senhores. Não é possível. O olhar é assim. Se você tentar olhar duas coisas ao mesmo tempo, vai embaçar tudo a visão e você não sabe exatamente o que você está vendo. Quando você fica vesgo, você vê duas coisas de cada, na tentativa de olhar para duas coisas ao mesmo tempo, o que acontece é o contrário. Embaraça a visão toda e a gente não sabe exatamente o que fazer. Você até, porque fica tonto, dá vertigem. Então, a gente precisa, Hebreus 12, 2, olhar firmemente, ter um foco. E o fato de ter um foco não elimina de nós a visão periférica. A gente tem uma noção do que está acontecendo. E aqui é algo que eu gostaria de, assim, veio agora na verdade, para aplicar para vocês. Olha só, o que a gente costuma fazer? A gente precisa de foco, certo? Foco. Vamos entender foco. Eu acho que é muito simples para todo mundo, vocês são muito inteligentes. Foco é assim. Eu estou olhando aqui para essa câmera. Então, os meus olhos, meu foco está na câmera. Mas eu consigo ter uma ideia de tudo que está acontecendo aí, certo? Não é assim? Então, o fato de eu ter focado ali na câmera não me impediu de ter uma noção do que está acontecendo. Isso quer dizer que, apesar de ter o foco, eu sei o que está acontecendo. Eu sei se alguém mexer. A menina que mexeu, ela estava com a cabeça assim, aí ela mexeu, a Heloísa, né? Eu vi isso. Presta atenção no que eu quero dizer para você agora. Qual é o foco da sua vida? Eu vou facilitar a pergunta. Qual deve ser o foco da nossa vida? Hebreus 12, 2, olhando firmemente para o autor. Então, essa câmera, ela vai representar Cristo. Então, eu preciso olhar firmemente para ela. Só que olhar firmemente para Cristo
não me tira a possibilidade de ver outras coisas. O que são essas outras coisas? São as coisas que a gente tem para fazer na vida. Você não tem que trabalhar? Tem que trabalhar, mas onde está seu foco? Em Cristo. Porque olhar para Cristo não impede você de trabalhar. Você tem que estudar. Tem que estudar, mas onde deve estar seu foco? Seu foco deve estar em Cristo. Porque o foco em Cristo não te impede de estudar. Agora, veja se não é um pouco do contrário. Veja se quando você foca nos estudos ou foca no trabalho, onde Cristo fica na sua visão periférica. Quando a gente vai dando atenção para trabalho, para estudo, para relacionamento, e o nosso foco vai passando a ser coisas que não são o Senhor, onde geralmente o Senhor acaba ficando? Num campo muito periférico da nossa visão. A gente vai perdendo a visão de Cristo. O contrário não é verdade. E aí Mateus 6 vai falar isso. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Os olhos do nosso coração. Eu quero passar rapidamente sobre a questão da nossa visão. Nós temos uma visão doutrinária, aquela que governa a nossa visão espiritual. Em Mateus 16, Mateus 16, versículo 16, Jesus, depois de perguntar quem os discípulos diziam que ele era, 16 vai dizer, respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ok? Aí no versículo 18, Jesus diz para Pedro, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Daí no versículo 24, o Senhor diz assim, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. E no versículo 28, vai dizer, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Essa é a nossa visão doutrinária, a base da nossa visão doutrinária. É Cristo, a igreja, a cruz e o reino. É sobre esses 4 pilares que estão assentadas a nossa visão espiritual, doutrinária. Cristo, a igreja, a cruz e o reino. Então, se você quer ganhar mais visão espiritual, estude esses itens. Estude mais sobre Cristo, conheça mais sobre Cristo, entenda a cristologia, humanidade, divindade, entenda mais sobre Cristo. Entenda mais sobre a igreja. Igreja é um assunto extremamente polêmico. O que é a igreja? Quem é a igreja? Quais são as práticas da igreja? A cruz. Irmãos, a cruz. O estudo da cruz é um estudo talvez o mais ignorado hoje pelo cristianismo. Porque a cruz é algo que incomoda, que mata, que atrapalha você. A cruz atrapalha. Você não pode fazer muitas coisas por causa da cruz. E o reino? O reino, há visões de reino que fazem com que as pessoas se envolvam com política. E, na verdade, reino de Deus não tem nada a ver com política. Então, meu encorajamento, você quer ganhar visão espiritual, clareza espiritual da visão celestial? Estude esses 4 itens. A nossa visão prática está em Atos 2, 42. As práticas fundamentais da igreja estão aqui em Atos 2. Nenhuma igreja pode ser igreja se não tiver essas práticas.
2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Doutrina dos apóstolos, palavra. Comunhão. E aí eu confesso, comunhão, para mim, eu fui aprender o que era comunhão pouco tempo atrás. E comunhão vai muito além do que uma mera conversa entre nós e que tenha a palavra no centro, que seja. Comunhão tem a ver com a nossa relação na Trindade. Comunhão parte do que é a comunhão da Trindade. Aí eu ouvi o Luiz falar uma coisa que eu fiquei tão maravilhado hoje, na conversa, né, com ele falando assim, que ele soltou a seguinte frase: nós do presbitério aprendemos isso com a Trindade. Ele falou essa frase. Nós do presbitério aprendemos isso, de ter comunhão para decidir alguma coisa, com a Trindade. Eu nunca tinha ouvido essa frase, nunca tinha ouvido essa expressão, essa possibilidade. Aprendemos com a Trindade. A Trindade é a referência de comunhão para nós. Isso é muito lindo, irmãos, muito lindo. Então, comunhão para nós precisa ser algo que vai infinitamente além de relacionamento social. Infinitamente além. Não está nem perto disso. Partir do pão, não tem o que falar. E nas orações. Sobre o partir do pão, um item. De modo geral, o partir do pão para uma boa parte dos cristãos é algo que é tão... A visão a respeito do partir do pão é tão limitada que há grupos que fazem partir do pão uma vez por ano, sabia? Uma vez por ano. Aí há grupos que fazem uma vez por mês. E quando descobrem que nós fazemos toda semana, estranham. Se a gente continuar lendo esses versículos aqui, a gente vai ver que aqui os irmãos partiam pão todos os dias. Porque quando o Senhor falou sobre o partir do pão, ele não falou quantas vezes deveria ser. Ele partiu o pão e falou assim, ó, é para fazer isso em memória de mim. Quantas vezes? Os irmãos partiam todo dia. Partia nas casas, partia no templo. Onde eles podiam partir o pão, eles partiam. E as orações. Nós vamos ter uma vigília hoje. Quero fazer um pequeno parêntese aqui. Nós vamos ter uma vigília. E o objetivo dessa vigília é a oração. Nós vamos orar. Presta atenção aqui no que eu estou falando. Nós vamos orar. É uma vigília. A oração, e essa oração aqui não é oração individual. Essa oração não é oração devocional. Essa oração é oração congregacional. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e nas orações. Oração congregacional. Oração da igreja, oração coletiva. Aí você me pergunta, quando você olha lá no horário, meu Deus do céu, lá está 2h30, deve ser menos, mas 2h30 de oração? Tem tudo isso para orar? Ora sim. Tem mais, gente, tem mais. Nós temos conteúdo para orar para sempre. Tudo vai depender de quão desimpedida está a sua língua. E a sua língua só vai se desimpedir se o seu ouvido se abrir. Então que o Espírito Santo cure você, cure seus ouvidos, para que você possa orar. Nós vamos orar, é uma prática da igreja. Orar o quê? Ore a palavra. Ore a palavra. Ouvimos mensagem na sexta, ouvimos no sábado, ouvimos na sexta, ouvimos hoje de manhã, estamos ouvindo mais uma agora. E você vai orar o quê? Para que você vai inventar uma oração sua? Não, ora na palavra. Ora na palavra. Claro, a palavra dentro de você, ela causou alguma coisa. Essa palavra dentro de você, ela tem um efeito diferente da mesma palavra dentro de outra pessoa. Então, a sua oração, muito provavelmente, vai ser diferente da oração de outra pessoa.
Por isso você deve ficar tranquilo na hora de orar, ore. E ainda sobre isso, você não precisa orar para ninguém. Não é que você não precisa, você não deve orar pensando em ninguém a não ser no Senhor. O que às vezes impede a gente de orar é porque a gente pensa que o que o outro vai pensar, Esquece. Esquece quem está do seu lado. Ore para Deus. É para Ele que nós dirigimos a nossa oração. Então, faça a sua oração. E, se você orar com base na palavra, você vai orar aquilo que está na mente de Deus, no coração de Deus. Amém? Ok? A prática. Sobre contemplar, um terceiro degrau, eu quero ler um trecho que está em Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6. A partir do versículo 1. No versículo 1, depois o 5 e o 7. 5 a 7. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Eu vi o Senhor. Versículos 5 a 7 dizem: Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Essa reação de Isaías é a reação de alguém que viu algo que poderia, em sua glória e santidade, fulminar a vida dele. Ao mesmo tempo que expôs quem ele era, e aí vem um anjo. Quando ele viu, ele viu o Senhor. Olha que curioso. Ele viu o Senhor. Eu vi o Senhor. Mas quando ele viu o Senhor, ele viu a sua própria condição. Ao ver o Senhor, ele viu quem ele era. Jó disse assim, eu te conhecia só de ouvir. Ó, a primeira experiência. Mas agora os meus olhos te veem. Qual que é o resultado de ver o Senhor? Por isso eu me abomino. Então a gente ouve, a gente vê, e ao ver o Senhor, a gente vê a nossa pecaminosidade. Ao ver a glória do Senhor, a gente vê a nossa perversidade, a nossa carnalidade. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou na minha boca e diz, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Ele viu o Senhor. Daí ele viu, na glória do Senhor, ele viu quem ele era. E aí o primeiro pensamento que você pode ter é, eu sou a pior pessoa que Deus poderia ter escolhido para mostrar, para aparecer. Eu não tenho, eu sou pecador, eu não posso ser usado pelo Senhor. Eu não sou digno de estar aqui. Eu vou embora, eu vou me esconder, vou cavar um buraco na terra, vou me enfiar dentro dele. Eu não vou para a reunião, eu não vou servir, eu não sirvo, eu não posso, eu sou imundo. Não, calma. O anjo foi lá, pegou uma brasa, colocou na boca e purificou ele. Calma, você pode. Você foi purificado. Nós fomos purificados pelo sangue de Jesus. Nós sabemos a nossa condição. Quando você volta lá para... Segura o Isaías aí. Quando você volta lá para 1 João, o que a gente tem lá em 1 João 1? Na sequência. Na sequência, no versículo 5. Depois de o que vemos, o que ouvimos, vemos, contemplamos, aí no versículo 5 diz assim, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz,
O que é andar na luz? Andar na luz é andar na glória de Deus, andar na presença de Deus. Deus é luz. Se andarmos na luz como Ele está na luz, como Jesus, o Filho, está na presença de Deus. Mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Quando você volta para Isaías, o anjo vai lá, pega a brasa, toca na boca e diz: eis que tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Então, nós, ao contemplarmos o Senhor, ao vermos a glória do Senhor, o resultado disso é que nós vemos quem nós somos. Daí, quanto mais você se acha, quanto mais você acredita ser alguma coisa, é sinal de que menos você tem estado na presença de Deus. Porque é impossível que alguém que veja o Senhor consiga ficar de pé. Alguém que veja o Senhor, que veja a glória do Senhor, que se coloque debaixo da luz do Senhor, não sinta vergonha de ser quem é. Impossível. Aí, lembra, João 12, eu não vou ler. Lembra João 12, a mulher adúltera. Levaram lá, e ei Jesus, mata ou não mata? A lei diz para matar, Jesus aqui com o dedo na terra. Aí Jesus levanta e fala assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí aquele silêncio, Jesus volta a escrever e as pessoas que estavam ao redor começam a sair. Quem começou a sair primeiro? Quem começou a sair primeiro? Os mais velhos. Quem ficou por último? Quem saiu por último? Os mais jovens. E na sequência Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Sabe o que isso quer dizer? Que vocês, jovens, vocês se estribucham no orgulho de vocês em reconhecer que estão errados. Vocês vão sempre procurar, vocês, em relação aos mais velhos, vão sempre procurar um motivo para estar certos. Os mais velhos, eles já entenderam. Os mais velhos entenderam. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Se tem uma coisa que a pessoa que é mais velha, quebrantada, surrada pela vida, sabe, é que ela é pecadora. Ele entendeu. Ixi, perdi. Vou embora. E o mais jovem aqui, não é possível, deve ter uma forma. Aí, o mais velho aqui, nele mesmo, o mais novo, pensando, gente, não é possível que esse homem... Não, calma aí, não, é aquilo lá. Aí vai ficar justificando os próprios... Não, mas aquilo lá não foi, assim, um pecado, porque, afinal de contas, eu tô fazendo igual o William aqui, né? Tô imaginando. Aí quando ele levanta a cabeça, o mais jovem, que está em si, procurando uma alternativa para pegar Jesus, quando ele levanta a cabeça, os mais velhos já foram tudo. Aí ele fala assim: ixi, se os mais velhos foram, eu vou embora. Aí Jesus diz assim: eu sou a luz do mundo. Então, quando a luz de Deus brilha, você sabe quem você é, você reconhece quem você é. Não para enfiar a cabeça na terra e pensar, aí eu sou o pior de todos. Não. Essa iluminação da glória de Deus na face de Cristo é para que você, uma vez vendo a sua condição pecaminosa, você se arrependa dela e possa fazer como na continuação do versículo de Isaías 6, o Senhor fala assim: olha, tá, você está purificado. Aí ele diz assim: olha, tem uma necessidade. Quem é que vai? Aí Isaías diz o quê? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Inicialmente ele se viu como um homem impuro, que habitava no meio de um povo de impuros lábios, mas aí vem um anjo, purifica os lábios dele, o Senhor levanta uma necessidade e ele se apresenta. A contemplação vai fazer com que você saiba quem você é. E você é pecador. Mas mesmo sendo pecador, você foi purificado pelo sangue de Jesus. E agora você pode servir ao Senhor. E você pode pregar o Senhor. E você pode viver para o Senhor, desimpedidamente. Agora, Daniel 10.
Daniel, capítulo 10. Aqui, nós temos Daniel tendo uma visão. Daniel 10, de 1 a 9. Diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho. Entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho. Preste atenção aqui. Olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos olhos estavam cingidos de ouro puro de Ufaz, cujos ombros. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Segura Daniel e vai lá agora em Cântico. Cântico 6. Cântico 6. A partir do 10, diz assim: quem é esta que aparece como a alva do dia? Perdão, 5. Cântico 5, a partir do 10. Diz assim: o meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10.000. A sua cabeça é como o ouro mais apurado. Os seus cabelos, cachos de palmeiras, são pretos como o corvo. Os seus olhos são como os das pombas, junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engastes. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas, e os seus lábios são lírios, que gotejam mirra preciosa. As suas mãos, cilindros de ouro embutidos de jacintos. O seu ventre como alvo marfim, coberto de safira. As suas pernas, colunas de mármore assentadas em base de ouro puro. O seu aspecto como o Líbano, esbelto como os cedros. O seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. E a gente tem Apocalipse 1. João, ele está ouvindo alguém falar, e ele diz assim, que vês, escreve as 7 igrejas, e aí Apocalipse diz que ele se vira para ver quem falava com ele, e quando ele se vira para ver quem falava, aí ele descreve a visão de quem ele estava vendo. Então, a contemplação, a segunda fase da experiência do ver, a primeira fase da experiência do ver é descrever a visão. Você já teve uma visão do Senhor? Você já viu o Senhor? Você já teve uma visão do Senhor? Você já viu quem é o Senhor? Às vezes, o Lucas falou no início, né? Tá, você não sabe a música, mas você pode ir louvando o Senhor. Sabe o que significa louvar? Louvar é elogiar. E você só elogia alguém que você conhece. Alguém de quem você conhece as características. E que você pode enumerá-las. Sejam físicas, sejam temperamentais, características. Para enumerar características, você precisa de intimidade, relacionamento. Você precisa de atenção. Para você descrever características, você precisa de atenção. Numa primeira olhada, você não vai conseguir descrever. Então, uma fase da experiência da visão é descrever. Acontece que para que essa visão possa ser descrita por nós, ela precisa ser ou impactante demais,
ou ela precisa ser o resultado de um convívio. Algumas pessoas com quem você convive muito, você consegue fechar os olhos e se lembrar de detalhes daquela pessoa e você consegue descrever aquela pessoa. Qual é a sua visão de Cristo? Como são os olhos do Senhor para você? Como é o olhar do Senhor para você? É um olhar doce? Aqui, a amada fala que os olhos dele são como olhos de pombas. Só que Daniel viu nos olhos daquele homem olhos como tochas de fogo. Como é o olhar do Senhor para você? Você está numa fase de experiência com o Senhor em que olha para você com olhos de pomba? Ou ele olhou para você com um olhar de tocha de fogo para queimar você, queimar suas impurezas? Aquele olhar que penetra o coração e que sabe exatamente o que está acontecendo aí dentro. E ele quer queimar. Ou é um olhar de quem se queimar ele vai se perder todo, então vem cá, meu filho. É um olhar o olhar que Jesus lançou sobre Pedro na cruz, depois de ter negado pela terceira vez. Aquele olhar que fez Pedro se arrepender amargamente. E chorar e sair de perto. Qual é o olhar do Senhor? Como é o olhar do Senhor para você? E aí eu vou pensar o olhar, só o olhar como um exemplo. Porque na nossa contemplação de Cristo, nós temos os seus olhos, temos os seus cabelos. Os seus cabelos. O que seria os cabelos do Senhor na sua experiência? Na sua experiência com o Senhor, o que seriam os cabelos? Para você ter de descrever, para você descrever o seu amado. A mulher diz assim, o meu amado é o mais distinto entre 10.000. São 10.000 pessoas, são 10.000 coisas para fazer, são 10.000 distrações, mas você consegue ver o seu amado. Tem 10.000 coisas para você fazer, mas você consegue ver o seu amado. O meu amado é o mais distinto. Ele aparece, eu vejo ele, no meio de 10.000. Você consegue ver o Senhor no meio da meia dúzia de coisas que você tem para fazer? Ou o Senhor some no meio das meia dúzia de coisas que você tem para fazer? Só uma pessoa com muita intimidade e muito amor pela outra para distinguir. Muito amor. Eu ia dar um exemplo, mas não vou dar. A segunda fase da experiência da visão, a gente leu Atos 26, 19. Não fui desobediente à visão celestial. Então a segunda fase da visão, da contemplação, é ser obediente à visão. E aqui na contemplação, 2 Coríntios 3,18, não vou ler. 2 Coríntios 3,18 vai falar sobre nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Então a nossa contemplação do Senhor é aquilo que reflete a glória do Senhor sobre nós e nos transforma. É na contemplação que nós somos transformados. Contemplação, irmãos, exige parar, exige tempo. É aqui. Um olhar apaixonado, interessado. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. E agora eu quero ir para a experiência de apalpar. A palavra apalpar, aqui, a raiz dela, ou seja, a palavra que dá origem para essa palavra do grego, ela não é apenas um toque. Não é apenas tocar. A palavra não é apenas tocar. Não é um toque superficial. Não é um toque leve. É um toque, na origem da palavra, é um toque musical.
é aquele toque que tem intensidade e delicadeza suficiente para tirar um belo som. Então, o menino estava ali no carrom e ele estava num volume que dava para todos nós a noção de ritmo, mas sem chamar atenção demais. E o do violão a mesma coisa, tem um toque. Então, esse apalpar é um apalpar que é firme o suficiente para eu sentir, mas ele é delicado o suficiente para não machucar. Eu estou apalpando, experienciando, materializando a minha experiência. Ouvir é algo... não tem... é um sentido etéreo, digamos assim. A visão também, mas o toque é igual o garoto lá. Falei para ele como que é a praia. E talvez ele pegue uma foto e veja, nossa, que bonito. Mas outra coisa é o pé na areia. Um dia ele vai na praia e aí ele vai sentir o que é a experiência na prática. Então, apalpar é a materialização, é a substantificação da experiência. E, bom, vamos lá. Vamos lá em Hebreus 11, porque... Não, vamos em Lucas 24. Eu ia pular, mas não vou. Lucas 24, eu preciso disso aqui. Lucas 24, aí eu vou, para ganhar tempo, vou citar a história. Bom, Jesus ressuscitou e alguns discípulos, eles estão saindo de Jerusalém. O Senhor aparece para eles e eles identificam que é o Senhor ao partir o pão. No versículo... discorria ele fez menção, constrangendo... Aqui, no versículo 32, quando o Senhor partiu o pão, que eles olharam, o Senhor tinha desaparecido. Aí no versículo 32 vai dizer assim, e disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12, e outros com ele, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Então, veja, todos eles estão aqui tendo suas experiências de ver o Senhor. Esses discípulos aqui viram o Senhor, conversaram com o Senhor, mas não reconheceram o Senhor até que ele tivesse partido o pão. E eles contaram essa experiência para os discípulos que estavam reunidos. E os que estavam reunidos contaram para eles como foi a experiência. O Senhor ressuscitou, já apareceu para Simão. Aí no 36, eles estavam lá compartilhando suas experiências. E eles falavam ainda destas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse, paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito, mas ele disse, por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. O que diz aí na sua Bíblia? Apalpai-me. Na minha está dizendo assim, apalpai-me. Sou eu. Apalpai-me. E verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Apalpai-me. Eles viram, os discípulos indo para Emaús, ouviram Jesus. Depois que eles se deram conta de que era Jesus. E eles se deram conta, inclusive, faz todo sentido, agora faz todo sentido, porque enquanto ele falava, ardia o nosso coração. Era ele mesmo, era ele. Quando o Senhor partiu o pão, era ele. Só que o Senhor já tinha ido embora, eles tinham ouvido e tinham visto o Senhor, mas eles não tinham, estava faltando alguma coisa na experiência. E os outros que também tinham visto o Senhor, também estava faltando alguma coisa. Aí o Senhor aparece enquanto eles estão ali compartilhando a experiência, eles tomam um susto, assim, ei, não é um espírito, calma. Apalpai-me. Completa a experiência, agora vai ficar completa. Pega aqui.
Sou eu. Carne. Sou eu. Eles ouviram o Senhor, eles viram o Senhor, mas chegou a hora de apalpar o Senhor. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa que comer? E aí comeu ali na presença deles. Apalpai-me. O que o Senhor está falando para você hoje é isso, apalpai-me. Avança. Avança na experiência. Não fica no ouvir, não fica no ver, nem mesmo no contemplar. Nem mesmo no contemplar. Eu ia dar um exemplo, mas não vou. Por causa do tempo, gente. Por causa do tempo. Essa materialização, essa substantificação da experiência. Eu estou usando uma palavra de propósito. O William falou sobre isso. Abra Hebreus 11. A substantificação da experiência vem pela fé. Como é possível apalpar o Senhor? Como é possível apalpar o Senhor? Como é possível tocar no Senhor? Ele não está aqui, ele não está sentado nessa cadeira fisicamente, para a gente poder pegar ele, espremer ele. Ele não está aqui. Ele está com seu corpo de glória lá no trono, no alto dos céus. Ele é palpável. Ele é palpável. Mas ele não está aqui para nós apalparmos. Como nós vamos fazer isso? Como nós vamos apalpar o Cristo de glória no alto do trono dos céus? Como nós vamos fazer isso? A não ser que você não queira. A não ser que você não queira essa experiência mais profunda. Essa experiência mais real. Eu quero tocar. Hebreus 11. A fé é a substantificação. A fé é a materialização. Aqui está certeza, mas não é só certeza. Certeza ainda sei lá, é mental. Certeza ainda não é tangível. A fé é a substantificação. É a materialização. É uma certeza experiencial. É aquela que toca o seu coração. Já sentiu o seu coração arder? Já sentiu como se você estivesse tocando o Senhor de verdade? Se você não sentiu, busque isso. Busque isso. É a certeza das coisas que se esperam, ou seja, substantificação, materialização, e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E aqui vem uma lista de homens e mulheres que, com a sua fé, eles tiveram experiências que eram além do seu tempo. Eles não estavam, quando Abraão, por exemplo, estava andando pela terra, vagueando por ela, peregrinando por aquela terra, não era só uma questão de não gostei desse lugar, vou para outro. Aqui é muito quente, eu vou para São Paulo. Não. Abraão, Hebreus vai dizer que Abraão, ele ficou vagueando pela terra porque ele viu o lugar dele. E ele entendeu que não era ali. Quem tem essa fé aqui? Meu Deus, eu não sei se eu tenho. Porque Abraão, que não tinha Bíblia, ele viu uma cidade que tem fundamentos. Ele ficou vagueando. Para ele não fazia o menor sentido. Tá, o Senhor falou para eu pisar tudo, ok, tudo, mas eu sei, não é aqui. Não é aqui o meu lugar. Ele se tornou rico. Ele se tornou honrado, respeitado por todos os povos ali ao redor, mas para ele... E aí, de novo, isso aqui não é uma questão de você... Você pode ser rico.
Não tem problema, você pode ser rico, você pode ter o dinheiro que você quiser, você pode ter casa do tamanho que você quiser, você pode ter fazenda o tanto que você quiser, não é esse o problema. A questão é como se eu não tivesse, entendeu? A terra mesmo, o lugar mesmo não é aqui. Aí Paulo fala assim, se a nossa esperança em Cristo se limita às coisas dessa terra, somos mais infelizes. Tá vendo a fé de Abraão? Isso porque eu só estou pensando, eu não estou nem discorrendo, tem os outros todos aqui. Eu só estou pensando. Abraão estava andando para cima e para baixo. Ele viu outra coisa. Ele viu a Nova Jerusalém. Caramba! Quem viu? Quem de nós aqui viu a ponto de falar assim, eu até vou ficar rico. Eu vou casar. Eu vou me formar. Eu vou me casar, querida. Eu amo você. Amo. Mas não é sobre você. E ela que fique feliz com isso, graças a Deus. Porque também não é sobre você. É sobre um noivo e uma noiva. E às vezes eu vejo vocês tão desesperados para casar. Fazendo dessa experiência uma distração. Eu já falei. Vocês vão se casar. Calma. Eu acho até que vocês estão mais calmos. Pelo menos assim. Eu não sei depois que sai como é que é. Mas nessa até que está tranquilo. Até que não estava tendo tanto. Não está tendo tanto assim, né? Pelo menos aparentemente. Vocês estão tranquilos. Bom, aí, então, tem toda aquela lista, né? Vai falando de cada um aqui, explicando um pouquinho de cada um. Aí, olha só. No final, 11h39. E eu estou indo para o fim, tá? 11h39. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização. Abraão viu a Nova Jerusalém, só que ele não está lá. Ele não... Certo? Porque nem nós. Mas ele viu. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, em alguma medida, até o que eles viram dizia respeito a nós. E a fé deles foi aperfeiçoada com essa visão. É uma coisa muito louca isso, mas ok, eles tiveram a experiência deles. Agora, você percebe que o 11 todo é o contexto do 12, que é o capítulo que nós estamos, o versículo, o trecho base da nossa conferência é o 12. E o 11 começa com a fé é a materialização, é a substantificação. A fé é aquilo que permite você apalpar. Portanto, também nós. Portanto, liga o 11 com o 12, fazendo do que eu vou dizer agora, do que o autor de Hebreus vai dizer agora, uma conclusão. Ele vai arrematar a ideia do 11. Portanto, também nós. A vez deles já passou. Agora é a nossa vez. Eles já tiveram um bom testemunho. Agora é a nossa vez. Eles já apalparam com a fé deles. Agora é a nossa vez. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando, os irmãos falaram sobre isso, é deixar de lado, do peso e do pecado, também já falaram, tenazmente nos assedia, tanto o Arthur como o William falou, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos a carreira, olhando firmemente. Olhando firmemente. Agora eu queria que sua cabeça explodisse, assim, porque a minha explodiu. O que temos ouvido, o que temos visto. Qual era a palavra para visto lá em 1 João? Oral. Qual é a palavra para
olhando firmemente, para aquilo que foi traduzido como olhando firmemente. Aforal. Ou seja, esse olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé é a experiência suprema da visão do verbo da vida. Ter a visão daquele que é o autor e consumador da nossa fé não é suficiente se você ficar se distraindo. É necessário que você se concentre na visão. Não é só roral, é aforal. Você tem que olhar e permanecer com o olhar nele. As outras coisas, elas vão ser acrescentadas. Mantenha seus olhos no Senhor. Ele é o autor, o originador da fé. Ele é o consumador. E aí, eu até mostrei para o Gabriel. Lembra o texto do Mateus 19, do jovem rico? O que eu preciso fazer? Aí ele fala assim, uma coisa te falta para seres perfeito. Aí, deixa eu pegar aqui para vocês, para eu não... Mateus 19. Se queres ser perfeito, a palavra para perfeito aqui é teleios, que significa levado ao seu fim, finalizado, que não carece de nada necessário para estar completo, perfeito, aquilo que é perfeito, integridade e virtude humanas, perfeito, perfeição, foi completo. Se você quer ser perfeito, ok. Aí, Hebreus 12, olhando firmemente para o autor e consumador. Perfeito é teleios. E consumador é teleiotes, que é o aperfeiçoador. Se você quer ser perfeito, você precisa olhar para o aperfeiçoador. Se queres ser perfeito, olhe para o aperfeiçoador da fé. Ele é o originador, mas ele é o aperfeiçoador da fé. Ele deu fé. Vocês todos têm fé, mas às vezes a fé é fraca, não é? Não tem um milagre que Jesus fala assim, você quer ser curado? Aí ele fala assim, ô Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Aí o Senhor vai lá e cura. Às vezes a nossa fé é fraca. E aí o que a gente vai fazer? Vai desistir? Na continuação ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria, ou seja, por causa da alegria, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está sentado à destra de Deus. Considerai, pois, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. E, irmãos, a nossa referência... Você está sofrendo? Está sofrendo? Eu acho que você está sofrendo. Alguns de vocês estão sofrendo alguma pressão, estão sofrendo alguma ansiedade, têm alguma expectativa. Alguns de vocês estão passando por algum momento difícil. Você acha que o seu sofrimento é maior do que o sofrimento do nosso Senhor? Aí o autor diz assim, considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição. Quando a gente considera o sofrimento de Jesus e compara ele com o nosso, o que são os nossos sofrimentos? Absolutamente nada. Considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos opositores, dos pecadores contra si mesmos, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Por que é importante olhar para o Senhor? Por que é importante focar no Senhor? Porque quando a gente tira os nossos olhos do Senhor, a gente cansa. Quando a gente tira os nossos olhos do Senhor, as nossas esperanças se esvaem. Não desmaiar na alma aqui é não perder as esperanças. Se a sua esperança está nas coisas da terra, você vai se tornar o mais infeliz dos homens. E o autor de Hebreus está dizendo assim,
considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, para que não vos fatigueis, ou seja, para que você não canse, porque a verdade é que você vai trabalhar, estudar, trabalhar, e às vezes até a busca por um relacionamento vai cansar suas emoções, e você vai trabalhar e você vai achar um trabalho e ele vai te dar um dinheiro e você vai querer outro trabalho e ele vai te dar mais dinheiro e você vai trabalhar, e aí você no meio do caminho vai achar alguém que goste de você e que você goste, mas aí não vai dar certo, aí você vai desgastar seu coração e aí você vai começar a gostar de uma outra pessoa porque você tem os seus critérios e essa primeira não atendeu, a outra vai atender e aí você acredita que essa aqui vai atender e começa a relacionar com ela, sei lá, 6 meses, um ano, tal, e em algum momento ela não vai atender mais e aí você quer se relacionar com outra pessoa. E aí, no meio de tudo isso, tem o serviço da igreja, então você tem que servir, e você tem que cantar, e você tem que fazer alguma coisa na igreja, e aí, junto disso, tem uma série para relaxar e tal, e quando você chega no final da semana, você está morto. Você está cansado, porque você trabalhou demais e você desgastou muito o seu emocional, brigando com o seu novo namorado ou com sua nova namorada que não está atendendo sua expectativa e tem uma pós que você entrou ou mestrado para você poder se especializar e ganhar mais dinheiro para você ser uma pessoa que é reconhecida pelas outras pessoas e tudo isso vai pesando sobre você. E você vai se cansando. E o que o autor de Hebreus está dizendo era: considerai atentamente aquele que suportou tamanho sofrimento dos pecadores, tamanha oposição dos pecadores. No meio de toda essa confusão, você tem que parar. Em algum momento você precisa parar. No meio da vida louca você precisa parar. Para um pouco e considera. Para um pouco e medita. Para um pouco. E reflete. E ouvir, ver, contempla. Para um pouco. Dá um tempo para o seu coração. Para de querer alguém para namorar, para se casar. Espera, calma, para. O que você tem de dinheiro por enquanto tá. Eu estou falando para quem o dinheiro tá bom por enquanto. Tem gente que precisa de mais dinheiro. Então não é para você. Mas para um pouco. Considera atentamente. Você precisa de tempo. Você precisa parar. Para um pouco. Respira. E considera atentamente. Olha para o Senhor. Para um pouco. Descansa um pouco. Dá um tempo do seu trabalho. Dá um tempo que eu digo energia. Ele vai acabar com você. O autor de Hebreus está falando: considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, para que, ele está falando assim, considera essa pessoa para que não fatigueis, para que você não se canse, e nem desmaieis nas vossas almas, e esse cansaço drene as suas forças e acabe com a sua esperança. Considera, para um pouco, e considera considera o Senhor. Olha para Ele. Sabe, Marta? O Arthur falou da Marta. Tão atarefada, não conseguia parar, não conseguia olhar para o Senhor. Enquanto Maria estava lá aos pés do Senhor. Para um pouco. Para um pouco. Calma. Senta no chão um pouco. Tira o sapato. Tira o salto alto. Tira o sapato. Porque trabalho, você tem que estar armadinho, né? Quando chega o final do dia, como é que está o pé? Para um pouco. Tira o sapato. Pisa no chão. Senta no chão, aos pés do Senhor. Se aquieta um pouco. Ah, mas o meu negócio, eu tenho que pagar as contas. Calma. Considera um pouco. Porque senão você vai se cansar. E vai perder as esperanças.
E aí eu estou falando um pouco para mim também. Eu também tenho a minha vida louca. As 2 últimas semanas foram muito difíceis para mim. Muito pesadas. Pegava a Bíblia para ler, para preparar essa mensagem e estudar para outra coisa e a cabeça assim. Porque a gente é invadido. Você já foi invadido? Já parou para ler a Bíblia e não conseguiu ler a Bíblia porque você está sendo invadido? Já? Já foi invadido nos seus pensamentos? Você simplesmente não consegue? Porque tem uma preocupação dos infernos que está invadindo sua cabeça? Aí, antes de vir para cá, a irmã Vera, na quinta-feira, né? A irmã Vera falou assim, meu filho, eu tô orando por você. Aí a gente precisa ser um com o outro. A gente precisa ser um pelo outro. Porque eu sei que tá pesado para todo mundo aqui, cada um carrega o seu peso. Nós temos, entre os jovens de Goiânia, uma duplas de oração, né? E a gente ora uns pelos outros. Isso não pode ser uma brincadeira. Precisa ser sério. A gente precisa orar um pelo outro. Levar as cargas uns dos outros, não é? Levar as cargas uns dos outros na oração. Você não tem que pegar a preocupação de ninguém para você, não. Não é isso, não. Levar as cargas uns dos outros em oração. A irmã Vera falou assim, eu tô orando por você. Fica tranquilo, o Senhor vai... Amém. Eu confio no Senhor. Mas que expressão de amor, né? Ela vem e fala assim, eu tô orando por você. Aí a Dani chega hoje aqui e fala assim, minha mãe mandou dizer que ela tá orando por você. Ai, ai. E isso renova as nossas forças, nos fortalece. Nós precisamos ser uns pelos outros. Ninguém tem que passar por nada disso sozinho. Essa não deve ser uma experiência só sua. Nós temos que ser uns pelos outros. Há alguém que deveria estar aqui e não está porque não quis. Ou seja, você foi lá e falou, e aí, você vai? Não. Por quê? Vai. Vai ser bom, o Senhor vai falar. Se alguém não está aqui, que tenha sido porque não quis. Não porque a gente não convidou. Não porque a gente não insistiu. Não porque a gente não foi inconveniente. Seja inconveniente. Seja chato. Mas seja amoroso. Expresse amor na sua inconveniência. Por que você não vai? Ah, eu tô ficando preocupado com você, hein? Vou orar por você.